Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Boa noite a todos. Boa noite, Alessio. Boa noite, companheiros. E o meu mouse está meio complicadinho. Boa noite, Verinha. Boa noite a todos. O meu mouse está meio assim, eu acho que ele precisa de pilha. Então, conforme eu cliquei no iniciar, não entrava a vinheta e nem o banner. Maravilha. Mas tudo bem. Deu certo, né? Está tudo certo. Está tudo certo. Isso mesmo. Nossa companheira não pôde comparecer, teve um compromisso, né? Mas já vamos fazer a vibração para ela. E, com certeza, daqui no próximo ano, né, Alessio? Vai estar aqui, se ela tiver... Quando ela estiver nos ouvindo, ela vai saber que nós vamos marcar, assim, muitas presenças para ela no 2023. Já pode falar que faltou um dia, aí paga com 7 dias de juros. Então vai ter que voltar mais 7 vezes. Isso mesmo. Mas vamos vibrar bastante por ela, para os seus familiares, né? Que a vida também com a família faz parte, né? Esses compromissos também fazem parte da nossa vida, né? Sim, principalmente nessas épocas, né, de final de ano, muitas confraternizações, trabalho também, muitas amigo secreto, amigo oculto, amigo de todas as formas, então é bem normal mesmo acontecer essas situações aí. Sim, sim. Tudo muito corrido, né? Mas, graças a Deus, já estamos aqui. E hoje, Alessio, para iniciarmos, vamos ler do livro Vigiai e Orai, vamos ver o que saiu, de Carlos Barcelli, pelo irmão José. Perfeito. Eu acho que já saiu essa mensagem, mas aprendemos por repetição, né? Então, saiu assim: basta que saibas. É tão fácil ser feliz, basta que saibas viver. Basta que saibas compreender as atitudes mais incoerentes. Basta que não te escandalizes com ninguém. Basta que tudo vejas com naturalidade. Basta que te contentes com o que tens e com o que és. Basta que não te aflijas para ser depressa mais do que te é possível. Basta que não ambiciones o que não é teu. Basta que executes o teu trabalho. Basta que faças o óbvio e não o extraordinário. Basta que te mostres disposto a perdoar sem ofender a quem seja. Basta que na terra não permaneças na expectativa de felicidade absoluta. Nossa, que mensagem, não é? Aqui está nos dizendo justamente
para a gente viver bem, viver feliz, viver numa situação tranquila, né? Que a gente tenha o pé no chão, que a gente não busque mais do que nos é necessário, que a gente não queira ser aquela pessoa que não somos, que não ficamos olhando aquilo que o outro tem, mas sim o que nós temos, agradecer aquilo que temos, com acreditar mais no nosso potencial, ter mais paciência, mais tranquilidade. Veja que é um basta mesmo, né? Basta que é um assunto que veio de encontro ao que nós estávamos conversando, né, Alessio? Antes de entrarmos no programa. Veja que já veio a resposta, né? Não Que tenha nós estávamos dúvida. falando justamente sobre isso, né? Sobre a gente estar mais tranquilo, não acelerar tanto, né? Levar a vida com mais leveza. Basta que, né? Não é mesmo, É, Alessio? exatamente, né? Se a gente fala que combinasse, não cairia tão pertinente, né? A gente falando esse tema, às vezes a gente sempre tem uma tendência de ler ou ouvir essas mensagens e a gente fala assim, nossa, parece que está falando para mim, né? Então a gente estava falando justamente em coisas desse tipo. Agora, ano novo, né? Se fala muito em reflexão, se fala muito em pensar o que a gente pode fazer de melhor. E às vezes a gente vê, né? A gente conversa com pessoas, com clientes, com família, com amigos, e a gente vê que muitas pessoas, né? A gente acaba sofrendo por antecipação, já prevendo pior, prevendo desgraças. E agora, meu Deus, como vai ser? Não sei se eu vou estar empregado, não sei se aquele monte de coisa, e é como se a mensagem viesse nesse momento, né? E fala assim para a gente, meu, você tem que fazer, você tem que vem fazendo e fazendo cada vez melhor, que é a gente tentar trabalhar, né? Transformar, que é o que a gente vai falar hoje, tentar dar o melhor da gente, porque o resto, né? As coisas são tudo consequências. A gente pode atuar, a gente pode fazer naquilo que a gente está na nossa mão, né? Naquilo que não está na nossa mão, aí cabe a todo um projeto, né? Tem toda uma programação espiritual, nada é por acaso. Então a gente tem que se preocupar em fazer aquilo que eu posso fazer, não aquilo que está na mão do outro. Então, que a gente possa, né, refletir aí nessa linda mensagem, nessa noite de hoje, desde já, né, nos convidando aí para que a gente viva mais os nossos momentos, né, agradeça mais, que possamos querermos, né, ser felizes, né, e não querermos ser pessoas preocupadas, porque se a gente for esperar tudo dar certo, tudo caminhar bem para a gente ser feliz, a gente tem uma grande tendência de nos decepcionarmos, né? Então vamos fazer aquilo dentro daquilo que é possível, daquilo que está na nossa mão, agradecer por tudo aquilo que já fizemos, né? Nesse nosso programa, que é o último programa do ano aqui, de 2022, né? Desde já agradecendo a todos os nossos amigos convidados, né? Que estão aqui com a gente, que estão entrando gravado, que no decorrer desse ano aí tanto nos agraciaram, né? Contribuíram também no nosso programa. Então, em forma aí de agradecimento já, vou convidando a todos nesse momento também a fazermos a nossa preparação, ficarmos aconchegantes, bem nos nossos assentos, bem relaxados, para que possamos desconectar um pouco do nosso dia a dia, que normalmente é corrido. Vamos focar neste momento agora, já nos ligando com as energias salutares, as energias revigorantes, para que possamos estar bem intuídos, ouvirmos tudo que for falado aqui no nosso programa de hoje, dessa noite, possamos assimilar da melhor forma e colocarmos em prática dentro dos nossos entendimentos, dentro das nossas conclusões. Então já vamos nos conectando com o nosso mentor, esse mentor que nada mais é do que o nosso anjo de guarda amigo, que sempre está nos orientando, sempre nos direcionando, ele que muitas vezes nos ajuda
a lembrarmos de muitas das lições que a gente ouve aqui, que a gente acaba refletindo. É no momento de se colocar na prova que esse amigo, através da nossa própria intuição, conversa com a gente para que a gente pratique, né, nos transformando em pessoas melhores, mais preparadas, mais serenas, mais equilibradas e, consequentemente, mais felizes. Vamos agradecer a aproximação desse nosso irmão e pedir que ele já nos conduza na presença da nossa mãe espiritual, Maria de Nazaré, a doce mãe de Jesus, ela que nos envolve no seu manto de luz azul celeste, nos preparando, nos protegendo, nos amando, nos orientando com todo amor e carinho que a mãe tem para com seu filho, principalmente naqueles momentos de mais aflição, das nossas provas, das nossas expiações. Possamos lembrar desse manto protetor, que a nossa mãe espiritual está sempre conosco, nos dando todo o suporte necessário para que a gente possa estarmos nos reerguendo, seguindo firme e seguindo adiante. Agradecemos todo esse apoio, todo esse amor da nossa mãe, e ela já nos conduz na presença do seu Filho amado, nosso irmão maior, o nosso Mestre Jesus. Que diante dele agradecemos por tudo que ele fez por nós, por toda a humanidade, com seus ensinamentos, seus exemplos de amor, de paz, renúncia, coragem, perdão, fé, dentre tantos os outros exemplos. Que possamos estarmos também mirando no seu modelo de vida, fazendo da nossa também uma vida melhor, uma vida de transformação, como nós seremos convidados à noite de hoje na nossa reflexão. Que possamos estarmos, então, tomando melhores atitudes, nos transformando em pessoas melhores a cada dia. Agradecemos esse nosso irmão e ele já nos conduz na presença do nosso Pai Criador, que diante dele, de joelhos, em espírito, agradecemos pela oportunidade da vida. Agradecemos pelo ar que respiramos, pela água que bebemos, por nossas faunas, floras, enfim. Agradecemos por tudo que temos e somos, com a prece que seu Filho nos ensinou quando ele aqui esteve. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, que venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Desculpa. Não deixe eles cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Então vamos assim, dando início a mais um programa. Eu, você, Emmanuel, na noite de hoje, que possamos fazer com muito amor e com muito carinho. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Com esse tempo que vai e volta, chuva, calor, frio, né, Alessia? Difícil nos mantermos sem a gripe, né? Longe dela, não é mesmo? E eu até ontem ainda estava espirrando e tossindo bastante por conta do tempo, né? Hoje mesmo a chuva estava muito forte aqui em Ferraz, de manhã. Depois saiu um sol super quente e agora a noite está bem gostosa, né? Então, que a gente tenha limpar um pouco bastante também, né? cuidado, né? Limpar esse ar um pouco, está precisando também. Então, vamos lendo assim, né? Na noite de hoje, o Vinha de Luz, Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, na coleção Fonte Viva, o item é 158, Transformação. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Paulo, Coríntios, capítulo 15, versículo 51. Refere-se o apóstolo dos gentios a uma das mais belas realidades da vida espiritual. Nos problemas da morte, as escolas cristãs, trabalhadas pelas cogitações teológicas de todos os tempos, erigiram teorias diversas, definindo a situação da criatura após o desprendimento carnal.
é justo que semelhante situação seja a mais diversificada possível. Ninguém penetra o círculo da vida terrena em processo absolutamente uniforme, como não existem fenômenos de desencarnação com analogia integral. Cada alma possui a sua porta de entrada e saída, conforme as conquistas próprias. Fala-se demasiadamente em zonas purgatórias, em trevas exteriores, em regiões de sono psíquico. Tudo isso efetivamente existe em plano grandioso e sublime, que por enquanto transcende o limitado entendimento humano. Todos que se abeiraram nas fontes puras da verdade, com o Cristo, devem guardar sempre o otimismo e a confiança. Nem todos dormiremos, diz Paulo. Isso significa que nem todas as criaturas caminharão às tontas nas regiões mentais da semi-consciência. Nem todas serão arrebatadas a esferas purgatoriais. E ainda que tais ocorrências sucedessem, ouçamos ainda o abnegado amigo do Evangelho, quando nos assevera, mas todos seremos transformados. Paulo não promete sofrimento inesgotável, nem repouso sem fim. Promete transformação. Ninguém parte ao chamado da vida eterna, senão para transformar-se. Morte do corpo é crescimento espiritual. O túmulo, numa esfera, é berço em outra. E como a função da vida é renovar para a perfeição, transformemo-nos para o bem desde hoje. Meu Deus do céu, que linda mensagem, né? Vem de encontro ao final do ano, vem de encontro às nossas ideias do que fazer para o próximo ano, né? As nossas promessas, as nossas buscas de mudarmos, né? De mudar o homem velho para o homem novo. Tem até aquela música, né? Feliz ano novo, adeus ano velho, né? Então, que a gente tem aquela ideia de que o velho vai ficar para trás, que iremos nos renovarmos. E que a gente busque, então, né? Diante dessa mensagem, desse, vamos dizer assim, dessa reflexão da noite de hoje, né? Esse entendimento, essa ideia do André Luiz para nós, de que realmente o que acontece, né, após a nossa morte, o desencarne. Ele já coloca que nem todos nascem, né? O nascimento não é igual, como também não é a passagem, né? É de cada um, é uma coisa que é individual, né? Cada um vai ter a sua, cada um por conta do que a sua bagagem, do que fez, o que tem a depurar, o que tem no seu psíquico, né? Então, é algo muito individual. Paulo nos diz que não iremos dormir, como muitas doutrinas colocam assim, né, Alés? Muita doutrina ainda era na antiguidade, ainda hoje, coloca que iremos para um mundo na qual ou iremos dormir ou iremos ficar nos dois extremos, ou felizes para sempre, ou num inferno sem fim. E nós sabemos, graças a Deus, na nossa doutrina maravilhosa, esclarecedora, que não é nem tanto céu, nem tanto a terra, né? Que não há, como Paulo coloca, bem coloca, não há nada que seja eterno, nem esse sofrimento na qual muita doutrina coloca para nós, e nem nessas nuvens, né? Ficar pulando de nuvem em nuvem ali, tocando, né? A harpa, que muito pelo contrário, né? Emmanuel nos traz esse esclarecimento, né? Nessa passagem, que não é uniforme, não são iguais, que cada um tem o seu, e como também a nossa chegada, né? Essa estadia no mundo espiritual,
temos muitas obras que nos esclarecem, né, a respeito disso, muitas obras mesmo. Podemos colocar aqui as obras todas de André Luiz, né, nos fala sobre esse mundo espiritual, começa com a vida, como ele chegou, né, de uma forma que ele também não tinha o esclarecimento, como ele foi se esclarecendo no nosso lar, e aí começa toda a trajetória dele para nos falar sobre esse mundo espiritual. Temos também temos muitos autores, né? Mas podemos aqui também destacar o Luiz Sérgio, que é uma leitura assim, muito agradável, né? Pois uma forma muito tranquila que ele escreve, mais voltada ao jovem, né? Uma linguagem muito gostosa, né? Até engraçada, vamos colocar assim, né? Que ele coloca também nos seus livros, né? Muito esclarecedor, por sinal. Apesar de ter uma linha assim mais tranquila para o jovem, não tem nada que não seja ali muito séria, né? Como o livro A Hora do Adeus, e outro também que eu acho muito bacana, que é O Mundo que eu Encontrei, né? E tem o livro que eu acho que, assim, todos, né, é a porta, assim, né, uma das que mais lido é Violetas na Janela, né, Alessio? Que também nos traz a chegada, né, da autora ali no mundo espiritual. E temos tantos outros, né? E todas essas obras nos falam mesmo, né, de fato, como adentrar ao mundo espiritual e de que maneira iremos ficar, né? Qual a nossa situação e por que daquela situação? Por conta do que estamos levando na nossa bagagem, que vou aqui lembrar do Alessio, ele sempre fala, né, o que estamos levando na nossa mala. Não é mesmo, Alessio? Já vou passar para você, que eu já falei demais. Mas temos muito a falar hoje, né? Tem bastante coisa aqui. É tema para a gente falar 6 programas aqui, Ferinha. Mas é verdade. Você falou dos livros e eu fui um dos que mais, né, marcantes para mim, assim, que fez até mudar muito meu comportamento. É esse Na Hora do Adeus, né, do Luiz Sérgio, porque ele fala justamente que acontece no momento do desencarne, né? Alguns espíritos veem o próprio velório, outros não, como que eles acordam do outro lado. Aí tem várias pessoas com perfis diferentes, né? Que fazem a passagem, ricos, pobres. Se eu não me engano, tem judeu, tem espírita, tem suicida, tem várias formas, né? De diversos perfis. E como que funciona esse momento, né? E eu lembro que muitas vezes a gente tá ali no momento de velar, né, pela aquela pessoa que está ali, aí cria-se um ambiente, às vezes, de piada, de fofocaiada, de risada, e aí quando a gente lê, né, como que é a perspectiva do outro lado, a gente toma mais cuidado, né, a gente fala, nossa, tem aqui um momento de contribuir, né, a gente está lá para contribuir, para orar, para ajudar nesse processo de desligamento, de separação. Então, realmente é interessante a gente procurar saber sobre essas coisas, né? Às vezes a gente fala, mas vou ficar lendo sobre a morte. E essa mensagem de hoje, ela vem falar justamente sobre esse tema que às vezes é um tema que as pessoas evitam muito, né? Não quero pensar nisso, não quero falar nisso. Mas é algo que faz parte, aliás, é a única certeza que nós temos no mundo, né? É que, em determinado momento, todos nós faremos essa passagem. Então, quanto mais a gente se instruir, menos sofrimento, menos decepções a gente tem, porque a gente acaba já tendo um entendimento, né? E esse convite de hoje, em relação a essa transformação, é que é para justamente não esperar um momento da morte, né, ou da pré-morte ali, quando a gente pode estar, em alguns casos, né, que a gente vai sentindo a aproximação dela,
não termos que esperar tanto para podermos nos transformar, para podermos aproveitar essa oportunidade. Então, apesar do tema ser um pouco mórbido, digamos assim, é de extrema importância, de extrema relevância, para que quando a gente chegar no nosso momento, a gente esteja cada vez mais preparados, que a gente possa ter a consciência do que foi que nós fizemos com a nossa vida, o quanto que nós melhoramos, o quanto que nós evoluímos. Tudo isso é uma transformação. Então, quando o Emmanuel aqui nos traz essa questão da morte, né, é porque justamente não é o fim, como muitas vezes a gente encara, né? Nada mais é do que uma mudança de plano, uma mudança de estado, simples. Aqui na mensagem mesmo ele coloca que o túmulo aqui nada mais é do que um berço num outro plano, né? Ou seja, quando nós nascemos aqui no nosso planeta, entre aspas, é o nosso túmulo do plano espiritual. Então a gente deixa de estar no estado de espírito e a gente se transforma num estado corpóreo. E quando a gente desencarna aqui no nosso plano, simplesmente é o inverso. A gente deixa de estar encarnado e muda o nosso estado para o estado de espírito, que é a nossa verdadeira essência. Então, se a gente entender que tudo isso faz parte de um processo de transformação, a gente vai aproveitar mais o nosso tempo, o nosso pouco tempo em que nós ficamos encarnados aqui. Uma existência, se a gente for olhar, vamos colocar uma média de 100 anos, puxa vida, 100 anos às vezes, parece que é muito tempo, mas se a gente olhar uma eternidade, o que seria 100 anos? Nada, um estalar de dedos, né? E para cada 100 anos que a gente fica encarnado, talvez a gente fique 300, 400, 700 anos para ter a oportunidade de reencarnarmos. Por isso que é muito importante a gente estudar o capítulo 4 lá do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata justamente, né, ninguém pode chegar ao reino do céu se não nascer de novo, que trata do tema da encarnação. Lá nos traz o que é reencarnação, a diferença da reencarnação para a ressurreição, os limites, né, quantas vezes a gente precisa reencarnar, né? A reencarnação, então, será que é um castigo que a gente tem que ficar voltando aqui para pagar penitência? Lá tem esse esclarecimento. Se a gente teria que entrar, né, em cada um desses para a gente, e faz parte do nosso tema aqui, mas aí precisaria de uns 6 programas. Mas é interessante esse último ponto, principalmente, são 26 itens dentro desse capítulo que trata somente sobre a reencarnação, que faz com que a gente entenda de uma forma definitiva o nosso papel aqui, que é o papel de nos transformarmos para uma vida futura, porque a nossa vida aqui é uma vida passageira. São momentos em que nós estamos aqui encarnados, justamente nos transformando, evoluindo, para que a gente possa ir se graduando, né, com as classes de espíritos que o Livro dos Espíritos também nos traz. Então, quando a gente faz essa transformação da nossa mente, do nosso papel aqui, a gente passa a aproveitar de uma forma melhor. Por isso que eu acho, às vezes, interessante, às vezes a gente vai em alguns velórios, alguma coisa, a gente ouve muito o termo assim, descansou, né? Descansou. E aí, às vezes, a gente pensa, né? Falar, o entendimento que a gente tinha era que era isso, né? Que a pessoa vivia aqui e depois ficava lá no céu, com os anjos, ouvindo harpas, né? Dormindo, relaxando, descansando o tempo todo. Mas quando a gente passa a ler esses livros que você colocou, e além de alguns outros aqui, a gente vai entender que não. Que, na verdade, muda-se temporariamente o nosso estado, mas as ideias são as mesmas. Então, lá no outro plano, assim como a gente nasce aqui, a gente tem um período de adaptação para que, a partir de lá, quando a gente se desperta, né, de algum tempo depois, a gente volte com os nossos estudos, volte às nossas atividades, volte a trabalhar,
Claro que numa outra forma, né? Num outro formato, onde a nossa remuneração não seja necessariamente dinheiro, porque lá não se faz necessário isso, mas tem a necessidade de sermos remunerados de uma outra forma. Aí tem outras formas de remuneração que não cabe a gente falar aqui, mas existe. Ou seja, a gente continua trabalhando, continua estudando, continua evoluindo, até que se ganhe mais uma vez, mais uma oportunidade de relermos aqui o que nós fizemos, né? Para que voltemos aqui e fizemos mais uma experiência na vida corpórea. Mas percebam que a nossa vida corpórea são estágios, né? Como se a gente tivesse estudando, e aí nós temos aquele momento em que a gente tem que estagiar, né? Se é no medicina, se é no direito, se é aí em outros cursos de administração, ou seja lá o que for, a gente tem um período de estágio. E o período de estágio nada mais é do que você fazer ali um pouco na prática tudo aquilo que a gente está aprendendo para depois encarar o mercado de trabalho de uma forma mais definitiva. A nossa vida é mais ou menos isso. Então, nós também, quando encarnamos aqui, nós estamos estagiando, porque nós fizemos um estudo de algumas coisas, falhamos em alguns momentos em algumas coisas, então nós estamos fazendo o estágio para ver se a gente está pronto para realmente habitarmos esses mundos melhores, mundos mais evoluídos. Então, um outro livro que marcou muito que você falou foi esse daí do Admir Serrano, A Sua Mala Está Pronta, né? Que nos faz justamente essa reflexão. A gente sempre tem uma tendência de achar que a nossa passagem vai demorar, está longe, né? Mas a gente, felizmente ou infelizmente, estudando, a gente entende que pode ser a qualquer momento. E se ela acontecer hoje? Se ela acontecer amanhã? Será que eu estou levando na minha mala, né? O que eu estou levando na minha bagagem? Então, essa transformação aqui que Emmanuel nos traz, então, assim, que nem Paulo colocou, né, no comecinho da mensagem, lá na sua reflexão, nem todos nós vamos dormir, vamos estar dormindo, né? Será que a nossa mala hoje está o quê? O que eu estou levando, né? Já que eu não posso levar coisa material, eu vou levar meus trabalhos morais, meus estudos, minha evolução moral. E como será que estamos moralmente evoluídos, hein, Verinha? O que você acha? Precisamos pensar nisso, né, Alessio? É um momento que a gente usa muito, né? Final do ano, fazer um balanço, né? Fazer reflexões do que deu certo, o que não deu, aquele regime, aquela caminhada, começar a corrida, começar isso, começar aquilo. E um dos é isso também, né? A gente começar a refletir do que realmente nós fizemos de bom, o que nós deixamos, se tivermos outra oportunidade, refazer, buscar novos conceitos, rever os conceitos. Muitas das vezes nós estamos muito, como você bem colocou aqui em vários programas, dono da verdade, né? Agora, nós, com a internet, nós sabemos tudo, né? Temos informação. Somos cientista político, técnico, né? Já tiramos a nossa roupa de técnico, porque acabou a Copa, mas nós éramos técnicos até um tempo atrás, né? Durante os jogos. Agora vamos ser cientista, né? Econômicos, cientista político, com a formação dos governos, e por aí vai, né? Mas que a gente faça de fato mesmo a nossa mudança, a nossa transformação. E como eu comentei, o André Luiz tem muitos livros, né? E lendo o André Luiz, fica aqui o convite, né? A gente percebe que ele não quer só contar como é o mundo espiritual. Ele não quer só, como se fosse assim, um documentário, né? Para a gente nos entreter. Não é isso. Ele mostra muitos fatos, muitas situações. Ele aponta muitas situações justamente para que a gente não faça igual. Porque se fizermos igual, estaremos naquela condição. Então, muito dos livros do André Luiz e todos os outros, né, é justamente sobre isso.
os autores, Deus permite que eles nos mandem essas mensagens, justamente para que a gente tenha esse parâmetro da gente não, de buscar fazer o diferente, para não que não ocorra conosco, né, a mesma forma. Então, temos do livro do Allan Kardec, né, O Céu e o Inferno, que é fantástico, que mostra muitos casos, né, eles vêm nos contar de como eles estão, a condição que eles estão no mundo espiritual e por que se encontram, que não há castigo, como você bem colocou, não é? Não é castigo, é situações que nós mesmos buscamos. Nós mesmos nos colocamos naquele local. Nós mesmos procuramos aquilo. Não é castigo de Deus, não é castigo de Jesus, não é porque eu sou dessa doutrina ou daquela. Ah, mas se eu for da doutrina B, eu serei salvo. Infelizmente, né? Não julgando, mas nós já sabemos que não será assim. É de acordo com as nossas ações, com os sentimentos que vamos levar, né? Que isso vai contar muito. As questões da gente perdoar mais, da gente não ter tanto rancor, tanta mágoa, para a gente desamarrar, quebrar as algemas, né? Muitas das vezes estamos algemados a muitas situações, então que a gente reveja mesmo essas situações, que a gente não fique algemado, para que a gente possa caminhar mais livre, né? Que a gente não caminhe com esse peso no mundo espiritual. E tem um livro do André Luiz, né? Um dos, né? No Mundo Maior, fica aqui o convite, no prefácio, ele já coloca assim, né? Todos os livros do André Luiz, Emmanuel, a maioria deles é Emmanuel que faz o prefácio. E ele coloca assim, tem essa passagem, né, do início. Dos 4 cantos da terra, diariamente parte viajores humanos, aos milhares demandado país do norte, do sul, de todos os lugares. Caravanas e mais caravanas partem deste mundo para o mundo espiritual. E aí ele vai falando, né, nessa a chegada deles, como vai ocorrer, né? E ele coloca assim um pedacinho: a morte a ninguém propiciará passaporte gratuito para a aventura celeste. Nunca promoverá compulsoriamente homens a anjos. Olha que interessante, né? Então, a gente tem essa ideia, como você bem colocou, né, Alésio? Ah, morreu, vai descansar, virou santo. Tá, né? Não, a morte, ela não nos dá essa condição de sairmos daqui homem e chegarmos lá anjo, né? Essa doutrina esclarecedora, e ela nos traz também essa responsabilidade, nos tira esse véu, né? De ficarmos achando que não precisamos fazer nada, que as coisas já estão prontas. Nos traz essa responsabilidade da gente ter que correr atrás, né? E ele continua: cada criatura transpora a aduana da eternidade com exclusiva bagagem do que houver semeado. Olha aí, né, Alessio, a mala, né? Ou seja, nós vamos levar a bagagem que nós semeamos, aquilo que nós fizemos. E aprenderá que a ordem e a hierarquia, a paz do trabalho edificante são características imutáveis da lei em toda parte. Então, como você bem colocou, né, Alessio? A transformação, a busca da mudança, é isso que vai fazer com que a gente tenha uma vida mais tranquila ou não, do outro lado, e que a gente vá dar continuidade. Porque nós não vamos ficar lá numa nuvem tocando harpa. Nós vamos, pelo contrário, né? Nós vamos dar continuidade, nós vamos continuar esse trabalho. Porque é um trabalho árduo para nós, né? Precisamos nos melhorar e muito. Então, precisamos de muito esforço mesmo. E no finalzinho ele diz assim: ninguém, depois do sepulcro,
gozará de um descanso a que não tenha feito jus, porque o reino do Senhor não vem com aparências externas. Olha que vem de encontro também com o que Emmanuel está dizendo no texto de hoje, né? Então, nós não vamos conseguir o reino de Deus só pela aparência, né, Alessio? Somos bonzinhos, vamos aparentar ser bom, vamos fingir que perdoamos, vamos fingir que estamos tolerando aquele colega lá do serviço, porque nos convém, né? Nos convém tolerar porque a gente precisa dele. Vamos fingir que a gente gosta daquele parente, né? Porque também, para a gente manter uma harmonia, e não é assim, né? Nós temos que manter a harmonia, nós temos que manter a paz, nós temos que manter o amor, a caridade, a amizade, mas de uma forma sincera, de uma forma que realmente esteja saindo do nosso coração, e não por aparência, e não por vantagens, né? Como, infelizmente, muitas das nossas relações sociais ainda são assim, né? A gente busca algumas vantagens. Então, se está me dando vantagem, eu finjo o quê? Não está, então vou dar as costas. E quando chegarmos no mundo espiritual, não teremos essa aparência, não teremos essa máscara irá cair, né? Porque lá seremos nós mesmos, com aquela malinha que o Alessio bem comentou, né? E o André Luiz aqui também, no prefácio do Mundo Maior. Nós estaremos ali como somos de fato, né? Não temos como enganar, não teremos como disfarçar, e ficaremos no local a qual trabalhamos, né? Ao qual fizemos jus, fizemos por merecer. E não há, vamos dizer assim, não é castigo, não é? Mas é merecimento, é a justiça de Deus, né? O tanto que a gente fala tanto em justiça, né, Alessio? Ai, porque isso não é justo, ai, porque não sei o quê, não é? E quando a gente pensa na justiça de Deus, a gente fala, ai, não, mas nossa, não pode. Mas não, é que realmente é o que é justo, o que é certo, o que é correto. E que a gente possa, então, estar buscando, né, essas questões dentro de nós, para a gente não ficar pensando na morte, mas realmente pensar no amanhã, porque ela faz parte do amanhã. E a gente pensa tanto no amanhã material, né? Onde eu vou passar o ano novo nessa semana, né? O que eu vou comer? O que vai ser a ceia? Que roupa vou vestir? Todas essas preocupações que nós temos e que a gente deixa as preocupações que realmente importam de lado. Não é mesmo, Alessio? O tempo está passando. Nossa, como passou, hein? Eu vou fazer já as minhas considerações finais? O que você acha? Não, acho que não. Acho que dá tempo ainda da gente fazer mais uma troca aí. Então, mas é bem o que você falou, responde muitas das perguntas, né? Que a gente está há algum tempo aí já, né? Tentando aprender com a doutrina espírita, então é normal que pessoas do nosso convívio, né? Amigos, família, familiares, nos questionem algumas coisas que às vezes tem vergonha de perguntar para um pai, para um padre, para um pastor, então a gente acaba às vezes sendo interrogado sobre essa questão. E uma das coisas que muito é questionada é justamente isso, né? Para onde a gente vai, né? Como que a gente vai despertar do outro lado, como que a gente tem que agir quando estivermos do outro lado, quem que a gente deve procurar, enfim, vários questionamentos, né? Várias preocupações em relação a para onde vai. E esse tema de hoje, ele nos convida justamente a resposta está dentro de nós mesmos. Aí fala, mas já é aquela resposta clichê, né? Como dentro de mim mesmo. É simples. A gente sempre fala assim, né? Aqui no programa a gente já usou essa expressão várias vezes, né? Quer saber como que nós estamos hoje? Por que a gente está passando por tudo que a gente tem passado, tanto coisa de boa quanto coisa ruim, basta ver o que nós fizemos no passado, ou entendermos
que aquilo é consequência de um passado, até de uma outra vida. E quer saber como estaremos no futuro? Ou seja, quer saber como que nós vamos, para onde nós vamos quando acordarmos, né, no outro plano, quando nós fizermos a passagem? Basta ver o que nós estamos fazendo nessa vida. É simples. Por quê? Aqui a mensagem e os estudos da doutrina espírita nos coloca que nós vamos para onde nós estamos mais sintonizados com a nossa forma de vida, com a nossa forma de agir, com a nossa evolução moral. Então não adianta a gente passar a vida toda passando a perna nos outros, enganando, extorquindo, roubando, matando, e achar que vamos acordar do lado dos querubins, né? Nas nuvens, ouvindo harpas, naquela maravilha, naquele paraíso. Porque a gente pode enganar todo mundo, mas a nossa própria consciência e a espiritualidade, a gente não engana, porque nós somos muito transparentes, né, frente à espiritualidade. Não tem máscara, né, como você já colocou aqui. Então, assim, se a gente tem uma vida em que a gente foca na nossa evolução, e o que é focar na evolução? Se transformar diariamente numa pessoa melhor. Fazer com que a gente não engane ninguém, não mate, não roube, né? Que é complementando aquela obra de Moisés desde lá daqueles anos atrás. E exercendo aquilo que Jesus complementou com a amor, caridade, e a gente coloca isso na prática, ou seja, deixa de lado as coisas ruins e ainda complementa e faz o bem, faz a caridade, pensa no próximo, não interessa o que eu fiz no passado. Mas certamente as minhas ações dessa vida vai me colocar numa sintonia boa. Porque se a caridade, o amor, o perdão faz parte do meu dia a dia, faz parte do meu ser, automaticamente, quando eu fizer a passagem, nós acordaremos em lugares em que existe essa sintonia, né? Acordaremos ao lado de pessoas que também possuem isso no coração. Agora, se a gente está aqui pensando em coisas materiais, em dinheiro, em fama, prejudicamos o próximo, prejudicamos os outros. Quando a gente fazer a passagem, a sintonia é a mesma. Nós estaremos acordando ao lado de pessoas, de espíritos, que quando tiveram encarnado faziam a mesma coisa. É simples o negócio, não é complicado, né? A gente é que quer fazer o seguinte, a gente quer aprontar, mas quer acordar do lado dos anjos, aí fica rezando, né, orando para que quando morrer, eu vou acordar no céu. Não, a gente vai acordar onde a gente está sintonizado, ou seja, de acordo com o nosso merecimento. Então é simples. Essa transformação que o tema fala é justamente isso. Olha, todos nós estamos aqui nesse mundo de prova e expiação, é porque em algum momento nós temos que nos transformar em alguma coisa que não está legal. Salve algumas reencarnações missionárias, né? Jesus, Eurípides Barçanufo, Bezerra de Menezes, Chico Xavier, entre outros, e até mesmo essas pessoas também tinham ainda coisas para poder melhorar, né? Que a evolução ela é constante. Mesmo assim, se a gente está aqui, é porque a gente precisa transformar alguma coisa. Então a gente tem que entender o quê? Vou ficar preocupado agora com quem eu fui, com o que eu devo ter feito, que às vezes a gente ouve também essas discussões. Será que eu matei fulano? Será porque eu não vou com a cara de fulano, eu devo, ou ele me matou, eu mato. Esse tipo de discussão, às vezes, é bom para descontrair. Mas para formação nossa, né? Além da informação, para nossa formação moral, não vale nada. Porque não interessa mais o que nós já fizemos, porque não dá para voltar. Mas dá para mudar agora. Então a transformação está ligada a isso. Então, assim, não vamos perder tempo olhando o que nós fizemos, tentando descobrir, porque já viemos com o véu de esquecimento, justamente porque não é relevante. Porque se fosse relevante, a gente não teria esquecido. Nasceríamos e lembraríamos. Então, se nós não lembramos, é justamente porque não é relevante. O que é relevante? O que eu estou fazendo agora? O que eu estou fazendo daqui para frente? Pois é isso que vai nos condicionar a acordarmos em determinados lugares. Por isso que aqui na mensagem fala, né,
que não tem purgatório a vida toda e também não tem aquele paraíso a vida toda, porque cada um vai de acordo com o seu merecimento, de acordo com a sua sintonia, até para se sentir bem no ambiente. Porque já imaginou? A gente está num lugar em que ninguém tem a mesma forma de agir, de pensar, de entendimento ali, né? É mais ou menos quando os gêmeos, alguns gêmeos, encarnam no nosso planeta. Aí quem leu Exilados de Capela pode entender um pouco melhor essa parte, mas quando vem algum espírito muito evoluído na questão da inteligência, a dificuldade que é para viver no nosso meio, porque se sente fora, um peixe fora d'água. Eles falam de uma forma, né? Eu lembro que eu estava lendo sobre a Nikola Tesla, né? Nikola Tesla, algumas coisas assim. Mas o Tesla, ele estava... A dificuldade que era para conviver, né? Porque ele falava de uma forma que ninguém entendia nada, dada a sua inteligência, assim, tantos outros, Einstein também. Então, quando a gente estuda sobre isso, é a forma com que a gente se sente. Se a gente fosse para um lugar em que vivíamos na época da pedra, né? Para nós seríamos também diferentes, porque a gente já atingiu um grau de evolução que não dá mais para a gente acender fogo com pedra. Imagine nós nesse lugar. Então não é castigo, né? Não é por vingança, não é por maldade de Deus ou da espiritualidade, caso a gente acorde num lugar não muito legal. Não é isso. Se nós acordarmos num lugar não muito bacana, é porque nós não fizemos também coisas muito legais, muito bacanas na nossa existência. Então, é justo, é o que é o correto, né? Não tem sacanagem, não tem como burlar o sistema, não tem como dar jeitinho. Lá é simples assim. Fala, bom, a gente vai de acordo com aquilo que a gente faz. Mas temos também os nossos amigos espirituais, né? Para que, se nós não estivermos num lugar tão bom assim, ainda assim nós temos o socorro, temos o auxílio, né? Temos condições também de, mesmo no outro local, a gente se melhorar. Então vamos, né, refletir nisso. Passo para você, Verinha, para que agora sim você faça aí as suas rápidas considerações para que a gente possa encerrar o nosso tema de hoje. Mas a reflexão é muito boa, hein? Não falamos, acho que 10% do que poderíamos falar, né? Longe disso. Você tem no livro do nosso curso, que fica aqui o convite, né, que o Alessio e o Leandro, o companheiro Leandro, será também, né, dirigentes, secretários, né, do curso do Aprendizes da nossa casa, do CAE. E no livro do curso básico, né, que é a primeira parte, Entendendo o Espiritismo, fala, no capítulo 10, fala justamente sobre isso também. E eu peguei 2 itens aqui. Ele diz assim, o capítulo é sobre o mundo material e o mundo espiritual. E na parte do mundo espiritual, ele diz assim, existe, entretanto, muita gente que, quando encarnada, consegue disfarçar sua verdadeira estatura espiritual. Quando um indivíduo desse retornar ao plano espiritual, apresentar-se-á sem nenhum disfarce e sofrerá todas as consequências do mal que tenha cometido. Olha só, né? E lá na frente ele diz assim, o espírito evolui, pois a evolução é uma lei natural. Justamente isso que você estava dizendo, né, Alês? Nós estamos sobre uma lei, sobre as leis de Deus. E a lei do progresso, ela faz parte. Nós não ficaremos estacionados. Nós sempre seremos impulsionados a nos melhorar. E depois ele diz assim, no plano espiritual, lhe é proporcionada a oportunidade de aprendizado para aprimoramento, podendo ele mudar suas disposições e inclinações. Então, veja a bondade de Deus, né? Deus não é só justo, Deus é bom. E ele nos proporciona condição de, como a Alessio colocou, de estarmos mudando aquela nossa condição. Nós não ficaremos eternamente em um sofrimento. Nós podemos buscar, mudar, rever, nos transformar, seja no mundo material, seja no mundo espiritual.
que o nosso despertar ocorra e que a gente busque, a partir de agora, estarmos nos transformando cada vez mais para uma vida melhor, para uma condição melhor, seja nessa ou na outra vida. Muito obrigado, fiquem todos com Deus, feliz ano novo. Agradeço demais a companhia dos companheiros aqui que estiveram durante todo o ano, aqueles que entram, como a Ivone hoje, nosso muito obrigado. Aqueles companheiros que depois falam conosco, né, no WhatsApp, que não entraram no ao vivo, mas assistem. Feliz ano novo, tudo de bom, que Jesus os abençoe eternamente. Alessio. Obrigado, Verinha. É isso aí. Partindo então para as nossas considerações, não tem como eu deixar de falar duas coisas. Primeiro, que no capítulo 2, tem um testemunho que eu acho um dos momentos, para mim, né, pelo menos, mais marcantes do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 2, Meu Reino Não É Deste Mundo, no item 8, que é uma realeza terrena. Lá tem um testemunho de um espírito que ela foi rainha na França, e aí ela coloca o seu testemunho, e uma coisa muito marcante dentre as coisas que ela fala, é que a realeza dela não chegou sequer ao túmulo. Que assim que ela despertou, que dá a entender que ela era uma pessoa mais voltada para o materialismo, né? Mais preocupado com roupas, com coisas, né, materiais, com palácios, com comidas, com serviçais, enfim. Uma pessoa mais materializada, né? Então deu a entender, de uma forma muito clara, que tudo isso não acompanhou nem sequer ao túmulo. Porque quando ela despertou no outro plano, a primeira coisa que ela sentiu a diferença foi isso, que aqueles a quem ela julgava pessoas de bem menor escalão, menor relevância e importância para o mundo, foi as que auxiliaram, dado a sua grandeza espiritual, foi justamente aquelas pessoas que no outro plano a auxiliaram a enxergar a realidade, né? A verdadeira realeza. Então é uma passagem fantástica no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, o item 8, a realeza terrena. E finalizar também, né, fazendo essa reflexão, não tem como ser diferente, a mensagem do nosso amigo Chico Xavier, ela resume tudo isso que a gente falou aqui, né? Bem conhecida aquela frase, ninguém consegue voltar ao passado para fazer um novo começo, mas todos nós podemos agora começar a fazer um novo fim. Então é nisso que a gente precisa pensar, se transformar, momento oportuníssimo, né, de final de ano, transformação do ano. Então, ao invés da gente ficar pensando na Mega Sena, da virada, se eu vou ter dinheiro, que eu vou fazer com o meu chefe, que eu vou falar com aquilo, eu acho que é o momento da gente pensar naquilo que a gente poderia ter feito melhor em relação às pessoas que convivem com a gente, a sermos melhores irmãos, melhores pais, melhores filhos, melhores vizinhos, melhores amigos, melhores espíritas, né? Ou melhores dentro da doutrina que a gente achar melhor. Ou seja, né, é hora de fazermos a reflexão de pedirmos perdão para aqueles a qual nós magoamos, né? E termos a oportunidade de mais um ano em tentar sermos pessoas melhores. E para isso, a gente acorda todos os dias, até o nosso momento da nossa passagem, que não saberemos quando são, mas enquanto estivermos aqui, nós temos uma oportunidade a cada momento em que a gente acorda de manhã. Então, pensemos nisso e pensamos assim, o que eu posso fazer de melhor para alguém hoje? Prestemos atenção que a resposta vem a cada momento da nossa vida. Então, também já vou nesse momento agradecendo a Deus, a Jesus, a todas as pessoas, todos os nossos amigos que nos acompanharam, né? Não só aqueles que nos acompanham ao vivo, aqueles que não conseguem se interagir ainda com a gente, mas que estão assistindo, os que entram gravado, a todos os nossos amigos também no plano espiritual, que também tem milhares de espíritos acompanhando neste momento. Então, agradecendo todo este ano, todos esses nossos companhias, estudos, né? Agradecendo infinitamente e transformando tudo isso em vibrações de paz, amor e luz, envolvendo todo o nosso planeta Terra, todo o nosso contorno geográfico, nosso país, o Brasil, que cheguem até aquelas pessoas
que se encontram doentes do corpo, da alma, no leito de hospital, orfanato, asilos, manicômios, presídios, vibrando pela nossa família, pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, vibrando por nós mesmos, os necessitados que somos, que tenhamos, então, uma passagem de ano maravilhosa, que possamos ter consciência daquilo que possamos melhorar e fazemos como a mensagem nos trouxe, transformação o tempo todo. Vamos assim, deixando vibrações de luz entreabertas na mão da espiritualidade de luz, para que eles conduzam onde mais houver necessidade neste momento. E já vamos renovando o nosso compromisso de estarmos aqui no próximo ano, mais uma vez, com muito amor, com muito carinho para os nossos programas. Desejo também a minha companheira Verinha que receba com todo amor e carinho esse lindo buquê de rosas multicoloridas, agradecendo pela oportunidade que foi dada de estarmos aqui durante todo o ano. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Boa noite a todos, um feliz ano novo. Tudo de bom. A todos, feliz ano novo, Alessio, companheiros. Até o ano que vem, se Deus quiser. Até a próxima. Que assim seja. Até a próxima. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.